Olá, pessoal. Meu nome é Marcel e este é o canal Tem de Tudo Fismate, um canal voltado para resolver problemas de física, matemática e engenharia. Nesse vídeo, eu pretendo ensinar a pessoa que vai utilizar a calculadora Caso, seja um aluno ou um profissional qualquer da área de exatas, a configurar a calculadora. Qual é a forma mais adequada de configurar? Para isso, eu vou ensinar de forma mais especificamente o que significa cada opção, né, ou cada ação que está presente no menu de configurações da calculadora, ok? Bom, mas antes de acessar aqui o menu de configurações, eu recomendo que a pessoa que for utilizar a calculadora venha aqui e resete a mesma, certo? O que significa isso? Você vai vir aqui na tecla Shift. A tecla Shift, ela tem a função de acessar, em geral, né? Ela tem como finalidade de acessar a função secundária aqui de cada tecla. Como se você olhar bem aqui, você vai ver que cada tecla tem uma função principal e uma função secundária. Por exemplo, a tecla 9. Se você digitar aqui, aparece o 9, mas se você clicar em Shift 9, ele vai acessar essa outra função aqui chamada CLR, que é Clear, né, do inglês. E é a partir daí que você vai conseguir resetar a calculadora. Vai aparecer três opções aqui. A primeira opção, ela volta para o setup inicial, para a configuração inicial que foi pré-definida em fábrica, certo? Essa configuração pré-definida, eles costumam chamar de default. Já a segunda opção é uma opção onde você consegue apagar os dados que estão armazenados na memória. Em geral, variáveis, né, que foram definidas aí para resolver algum tipo de problema. E a terceira opção, você consegue acionar simultaneamente a opção 1 e a opção 2. A mais recomendada aqui é a opção 3, porque daí você garante, né, que toda vez que você for utilizar a calculadora, ela já vai estar no setup principal e com tudo apagado. Bom, então, isso eu sempre recomendo, seja para quando você for utilizar em sala de aula, ou no dia a dia de trabalho, não faça isso. Vem aqui no 3, aperta duas vezes o igual e pronto. Bom, agora vamos para o menu de configurações. Para acessar o menu de configurações, você vem aqui na tecla Shift e depois na tecla Mode. De cara já vai aparecer uma lista aqui com 8 opções. Agora, na sequência, eu vou falar de uma forma um pouquinho mais detalhada sobre cada uma delas, começando aqui pela opção 1, MTH e O. Essa opção 1 ela já está no default da máquina, ok? Mas caso você tenha mudado a configuração, você vem aqui e queira voltar para ela, né? Você vem aqui no menu e digita 1. Então, eu vou digitar 1, mas não haveria necessidade de fazer isso a princípio aqui, porque ela já estava resetada, a máquina, devidamente resetada. Então, aperto 1 aqui, 1 de novo. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre essa opção. Então, aqui eu vou dar um exemplo, pessoal. Acho que o exemplo é a melhor forma de explicar, né? Então, essa opção, ela serve, né, para o seguinte. Então, quando você acessa ela, você consegue inserir na calculadora, eu vou dar depois exemplo no emulador, você consegue inserir na calculadora expressões da forma como você escreve no caderno, ou da forma como eu vou escrever aqui na tela, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar uma fração própria somada com uma fração imprópria. Então, da forma como eu desenhei aqui, da forma como eu escrevi aqui na tela, eu consigo fazer na calculadora. Vamos lá para a calculadora.
Então, para acessar a fração, você tem aqui, né? Você tem aqui essa tecla, né, que permite definir uma fração. Eu vou colocar aqui os valores, né, numerador, denominador, descendo a setinha. Depois vem para o lado aqui para poder somar. Coloco novamente a fração. Certo? Então, percebe que eu consigo inserir a expressão aqui da mesma forma como eu desenho, da mesma forma como eu escrevo. E se eu der o igual aqui, ele vai resolver essa soma aí, só que ele vai dar como resultado ainda uma fração. 11/10. E se você quiser calcular, mas eu não quero assim, eu quero saber qual é o valor do resultado aqui, eu quero saber qual é o valor de 11/10 aqui. Né? Então você vem aqui na tecla SD, ele te dá o valor. Se você apertar a tecla SD novamente, ele volta na fração. Ok? Vou apagar aqui. Isso também vale para constantes, tá bom, pessoal? Se eu quiser digitar o pi aqui, ó, por exemplo, vamos fazer isso direto aqui na calculadora. Ele já aparece, né, da forma como a gente costuma desenhar, né? Você vem aqui na tecla Shift, depois nessa tecla aqui vezes 10 elevado a x, vai aparecer o π. Se você der um igual aqui, ou ainda se você dividir por 4, expressões simples envolvendo π, ele ainda devolve a expressão da forma como você inseriu ali inicialmente na calculadora. Olha que interessante. Aí, se você quiser calcular, você vem aqui no SD e dá o valor. Se você apertar o SD, ele volta lá novamente. Então, você consegue ainda fazer algumas, inserir algumas constantes aqui também. Numéricas, números irracionais, como π, número neperiano, etc. Bom, então agora vamos para a segunda função aqui. Line IO. E para executar essa função, você tem que vir aqui na calculadora, no menu de opções, e digitar a opção 2. Aqui você não tem como, não tem outra saída aqui a não ser fazer isso. Então, digita 2. E o que vai fazer essa função? Né? Vamos dar um exemplo aqui, depois eu volto para a calculadora. Então, essa função, ela faz com que a expressão que vai, ela permite que você insira uma expressão em uma única linha somente. Você não consegue, por exemplo, fazer o que eu fiz agora anteriormente na opção 1, colocar uma expressão assim. Você só vai conseguir inserir a soma dessas frações aqui, colocando elas em uma única linha, nesse formato que eu vou colocar aqui agora, ó. Certo? Vamos para a calculadora ver isso. Então, aqui na calculadora, ó, se eu coloco, eu vou fazer essa primeira divisão aqui, 1/2. Eu coloco 1. Quando eu coloco o símbolo da fração aqui, ele coloca esse, aqui eu inverti aqui, né? Ele coloca esse símbolo de divisão, coloquei invertido. Então, 2 mais 3 dividido por 4. E daí, quando você dá o igual, ele faz a conta ali, ele acha a fração correspondente, continua sendo em uma única linha, né? 5/4. Depois, se eu quiser o resultado disso, eu venho novamente na tecla SD. 1,25, aperto a tecla SD, ele volta para a fração. Tá bom? Então, basicamente, é essa diferença entre as opções NTH-IO e a opção Line-IO. Uma,
A primeira escreve da forma, insere na calculadora da forma como você escreve no caderno, e a segunda, opção Align IO, escreve a expressão em uma única linha. Ok? Bom, agora vamos para... Primeiro eu vou resetar aqui, procurar fazer isso sempre a cada passo, tá bom? Para não ter problema. Agora vamos para as outras opções aqui. Então, agora a gente tem o seguinte. Nas opções 3, 4 e 5, vou acessar aqui novamente o menu. Nas opções 3, 4 e 5, a gente tem a oportunidade aqui de selecionar a unidade do ângulo que a gente vai querer trabalhar. Quando você for trabalhar com funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, você precisa saber definir aqui, saber qual o ângulo que ela vai estar trabalhando a calculadora. Qual a unidade, melhor dizendo, do ângulo. A terceira opção dá o ângulo em graus. Então, esse DG, né, que é de degree, no inglês, significa graus. A quarta opção, o rad, dá o ângulo em radianos. E a quinta opção aqui que aparece na calculadora, eu coloquei exatamente os mesmos números aqui, né? É o grado, né? O GRA é o ângulo, a unidade dada em graus, que é uma outra unidade que aparece aí, não tão utilizada como o grau e o radiano, tá bom? O interessante aqui, pessoal, se você selecionar o ângulo aqui, ó, vamos supor, eu vou selecionar o DEG, né, o grau, que já está no default da máquina, inclusive. E vai aparecer, se você notar aqui na calculadora, na parte superior, vai aparecer um Dzinho de degree, para você identificar, né, que você está trabalhando com essa unidade. Se você, a mesma coisa para o radiano, né? Se você clicar aqui no 4, vai aparecer um R de radiano. Se você clicar no grado, vai aparecer um Gzinho aqui. Então, você não precisa ficar fazendo teste aí. Vai lá e calcula o seno do ângulo para ver se vai dar, se está em graus. Seno de 30 para ver se vai dar meio, para ver se está em graus. Você não precisa ficar perdendo esse tempo. Você olha aqui na tela, na parte superior, e vê a letra que aparece ali. Você já vai saber qual é o ângulo correspondente. Beleza? Então, vamos setar aqui novamente. Bom, então agora vamos dar sequência aqui. Agora vamos falar da opção 6, a opção Fix. Essa opção, ela tem como finalidade, né? Ela tem como finalidade definir qual a quantidade de dígitos que você vai ter após a vírgula, na parte decimal ali, após a vírgula. Então, lá na calculadora vai aparecer lá essa letrinha, né, o fix, vai aparecer assim, de 0 a 9. Você vai ter 10 opções aqui, né, para escolher a quantidade de dígitos, variando de 0 até 9, que inclui o zero aqui, né? Então, eu vou digitar no meu exemplo 3. Depois que eu selecionar a opção 6 fixa, eu vou digitar 3 dígitos. Significa dizer que o número ele vai aparecer lá no final, quando você resolver a expressão, ou quando você der um igual, né? Ele vai aparecer no final com 3 dígitos após a vírgula. É só isso. Você tem isso aqui, ó, 3, vamos dar um exemplo aqui, 3,4, 3, 5, 8, 9. Eu vou digitar esse número lá na calculadora, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Como eu optei por 3 dígitos, ela vai colocar esse número como sendo 3. Então, depois da vírgula, vai ter que aparecer esses 3 primeiros dígitos aqui. O 4, o 3. Só que o 5 ele vai arredondar aqui. Só por quê? Porque depois vem o 8, né? Que é maior, que é maior do que 5. Então, aqui vai aparecer 6, né? Na verdade. Vamos lá para a calculadora, ó.
Primeiro, né, vamos vir aqui no menu, fazer tudo passo a passo aqui. Aí você vem na opção 6, Fix. Como eu falei aqui, aparece 10 possibilidades. Estou falando 10 porque entre o zero, né? Eu vou selecionar 3 dígitos. Daí, quando eu digito o número, ó, 3.43589, vai aparecer o número que eu escrevi aqui, 3.436, né? Com 3 dígitos. É só isso. Tá bom? Resetar novamente. Agora vamos para a opção seguinte. Opção SCI. Nesta opção, você consegue selecionar a quantidade de algarismos significativos. Você consegue selecionar a opção, desculpa, a quantidade de algarismos significativos que você vai querer com que a calculadora descreva um número, né? Que pode ser resultado de uma expressão numérica ou um número que for, né, diretamente digitado na calculadora. Então, vai aparecer lá SCI, vai aparecer também 10 possibilidades aqui de algarismos significativos. Eu vou selecionar, para dar exemplo aqui, para dar um exemplo, 3 algarismos significativos. Ok? Mas olha o que vai acontecer. Eu vou explicar bem aqui antes de usar a calculadora, para você entender qual é o processo que a calculadora segue ali para chegar no número no final, com 3 algarismos significativos. Então, vou dar 2 exemplos aqui, ó, para ficar bem claro isso, porque pode parecer confuso quando insere isso na calculadora ali. Eu vou pegar um número primeiro grande aqui, né? Vou pegar esse número aqui, ó, chutando um número aqui. O que a calculadora vai fazer? Quando eu digitar esse número lá, ou se ele for o resultado de uma expressão numérica, e quando eu der igual, o que vai acontecer? O que a calculadora vai fazer? Ela vai fazer, é claro, rapidamente isso, em frações de segundos, mas eu vou falar passo a passo aqui o que vai acontecer lá. Então, primeiro, ela vai escrever esse número aqui como uma potência na base 10, ou seja, na forma exponencial. Então, ela vai pegar aqui a vírgula que está aqui, ó, vai jogar para o primeiro dígito aqui, ó. Eu vou andar quantas casas aqui? 1, 2, 3, 4. E vai escrever esse número como sendo 7,536 vezes 10. Eu andei 4 casas para a esquerda, então eu tenho que colocar aqui um expoente 4 positivo, né? E depois o que ela vai fazer? Em cima desse número aqui, ó, em cima desse número, é que ela vai considerar os algarismos significativos aí. No caso, eu selecionei 3, eu quero 3. Então, ela vai pegar esse número aqui e vai considerar os 3 aqui primeiros aqui. Então, vai ficar 7,50. E esse aqui, né, vai ser arredondado, porque depois vem o 8 vezes 10 elevado a 4. Então, no final, o que vai acontecer? Ela vai escrever esse número aqui dessa forma aqui, considerando 3 algarismos significativos. Vamos ver isso lá na calculadora. Depois eu vou dar um outro exemplo ainda, tá bom? Tá bem claro isso. Então, 75386, né? Um exemplo meu. Opa, primeiro vamos selecionar lá, importante, né? Você vem aqui no menu, nunca se esquecer de fazer isso, tô com pressa aqui. Você vem aqui na opção Setting, SCI,
Na opção 7, você tem 10 possibilidades. Eu escolhi, eu quero 3 algarismos significativos. Você vem aqui no 3, pronto. Agora vamos digitar o número. Vai ter que acontecer isso aqui. 7, 5, 3, 8, meio. Olha lá, 7,54 vezes 10 à quarta. Então, ela escreve, ela tem esse processo, né? Ela escreve primeiro como uma potência na base 10, na forma exponencial, e depois ela considera, em cima do número que vem multiplicando a potência na base 10, aqui ela considera a quantidade de algarismos significativos que você selecionou. Tá bom? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vou pegar um outro exemplo aqui. Pegar um número pequeno agora, né? 0,00003 5, 1, 4. Vou pegar esse número aqui. Então, o que ela vai fazer? Bom, vou falar o processo detalhadamente novamente. Então, primeiro, eu vou transformar esse número em uma potência na base 10. Então, eu vou andar quantas casas aqui? Uma, duas, três, quatro casas até chegar no primeiro dígito diferente de zero. Vai ficar 3,514 vezes 10 elevado. Só que agora eu andei para a direita, então o expoente aqui ele é negativo, igual a 4, menos 4. Bom, agora o que que ela vai fazer? Ela vai pegar esse número aqui, e vai considerar 3 dígitos em cima dele. 3 dígitos não, desculpe, 3 algarismos significativos, né? Então vai ficar 3,51, né? Aqui fica 1 mesmo, porque depois vem o 4, que é menor do que 5, vezes 10 elevado a menos 4. Vamos fazer isso lá na calculadora? Vamos digitar esse número originalmente aqui. Esse tipo de número, pessoal, você, quando aparece um zero aqui, você pode colocar o ponto, começar pelo ponto, né? Eu faço isso, mas se você quiser colocar o zero aqui, tudo bem. 0,0003514. Percebe que já estava configurado aqui, né? Para 3 algarismos significativos, por isso que eu não voltei lá no menu de novo. Mudou igual 3,51 vezes 10 a menos 4. Okay? Então, ela tem esse processo. Ela primeiro transforma um número em potência na base 10 e depois ela considera os algarismos significativos em cima do número que está multiplicando a potência na base 10. Correto? Vamos resetar novamente a calculadora. Todo passo que eu vou resetar ela. E vamos para a opção seguinte. Opção norm. Essa talvez seja a mais desconhecida de todas, né? O que vai acontecer aqui? Essa opção, ela permite, né, ela faz com que a calculadora expresse um determinado número em notação científica ou ainda como potência na base 10, né, a partir de um certo valor, a partir de um certo intervalo, vamos dizer assim. Certo? Se o número for muito grande a partir de um determinado ponto, ou se ele for muito pequeno a partir de um determinado ponto, né, a calculadora vai automaticamente escrever esse número em potência na base 10, ou ainda na forma exponencial, como você preferir. Da mesma forma como eu fiz no exemplo anterior, né? O que significa isso? Então, se eu selecionar a opção, vamos começar, vai ter duas opções lá, né? Quando você seleciona a opção norm,
Você vai ter a norma 1 e a norma 2. Vamos começar explicando como funciona a norma 1, que está no default da máquina, inclusive. Você não precisaria digitar aqui, né? Ir lá no menu, perder tempo com a máquina resetada, né? Então, você tem o norma 1 aqui. O que que vai acontecer? Se o número que você for digitar, eu vou chamar ele de x, né? Para a gente definir aqui o intervalo. Se o número x que você for digitar lá, o que for resultado de uma expressão numérica, estiver entre -10 a -2 e 10 a -2, ela vai escrever isso aqui como uma potência na base 10, certo? -10 a -2 é -0,01, né? 10 a -2 é 0,01. Então, se o número ele tiver nesse intervalo aqui, a calculadora vai escrever como uma potência na base 10. Vamos dar um exemplo aqui, depois usar na calculadora. Se eu colocar aqui o número, vamos considerar um número que está dentro desse intervalo, 0,005, e der um igual, o que vai acontecer? Ela vai escrever esse número como sendo 5 vezes 10 a -3, certo? Esse é o exemplo 1. Vamos para o exemplo 2 aqui. Se eu escrever um número igual a 0,01, o que vai acontecer? 0,01, note que está fora do intervalo, ó. Não aparece o igual aqui, está fora do intervalo. Então, ela não vai escrever numa forma exponencial. Ela vai replicar ele aqui de novo da forma como eu escrevi aqui. Tá bom? Vamos lá para a calculadora. Então, já está no norm 1, né? Eu resetei aqui. Se eu clicar no primeiro exemplo aqui, ó, 0,005, se dá um igual. Primeiro vai aparecer a fraçãozinha aqui, né? Sempre aparece, ele transforma em fração. Depois, quando você vir no SD, ele vai dar na forma exponencial. 5 vezes 10 a -3, certo? Agora, olha o 0,01. 0,01. Se eu der igual, aqui vai aparecer a fração, e depois que eu aperto o SD, ó lá, vai aparecer ele da forma como eu digitei aqui, ó. Belezeira? Então tá. Então agora vamos falar, tem um outro agora, isso aqui é quando o número é muito pequeno, né? Mas tem um outro intervalo aqui que a gente tem que considerar aqui. Então, se o x estiver entre -10 a -2 e 10 a -2, vai acontecer isso. Agora, se o x... Vamos apagar aqui para eu colocar um pouco mais. Se o x for maior ou igual a 10 elevado a 10, número muito grande, né? 10 elevado a 10, você tem aí 10 zeros após o 1. Ou ainda, se o x for menor ou igual a -10 elevado a 10, o que que vai acontecer? A calculadora também vai escrever o número ali, vai devolver o número, né, vamos dizer assim, como uma potência na base 10, ou seja, na forma exponencial. Vamos dar aqui exemplos, né? Exemplo 1 e exemplo 2. Exemplo 1, vou colocar aqui o 10 elevado a 10 mesmo. Se eu colocar esse número lá, ela vai devolver ele da mesma forma aqui, ó, 10 elevado a 10. Agora, se eu colocar 10 elevado a 9, o que vai acontecer? Ela vai devolver esse número aqui com
todos os zeros aqui, os 9 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Tá bom? Porque está fora do intervalo. Então, ele não vai escrever na forma exponencial. Vamos aqui na calculadora verificar isso. Você vem aqui, ó, 10 elevado, no primeiro exemplo, 10 elevado a 10. 10. Para usar a potência, você vem nessa tecla aqui, x com um quadradinho em cima, né? Então, você consegue digitar aqui a potência que você quer. Elevado a 10. Se eu der um igual aqui, vai aparecer, ó lá, 1 vezes 10 vai retornar, né, da mesma forma aqui, uma potência na base 10. Agora, se eu colocar, por exemplo, 10 elevado a 9, já está fora do intervalo. Ó lá, ele vai escrever aqui, sem ser na forma exponencial. Tudo bem, pessoal? Isso vale para o caso negativo aqui também, né? Faça aí como exercício o caso negativo. Se você colocar menos 10 elevado a 10, vê o que vai acontecer. Se você colocar menos 10 elevado a 9, vê o que vai acontecer aí. Tá bom? Bom, e tem a opção Norm 2. Vamos lá no menu, Shift Mode. Eu venho aqui para acessar a opção Norm, você vem na opção 8. Isso que eu falei até agora é a opção Norm 1, certo? A Norm 2 não está no default. Eu não vim aqui porque não precisava, né? Agora, a Norm 2, você precisa vir aqui no menu de configurações. Digita o 2, certo? Ele já está configurado para atuar na Norm 2. Vamos explicar aqui o que vai acontecer agora. Basicamente, pouca coisa vai mudar aqui, né, em relação à Norm 1, tá bom? Só vai mudar o intervalo para valores menores. Eu já vou até aproveitar aqui a tela, né, pessoal? Esse intervalo aqui para números grandes, ele vai para o Norm 2 não vai mudar, tá bom? Isso aqui não vai mudar, vai ser exatamente igual do Norm 1 para o Norm 2. O que vai mudar é o intervalo para números pequenos, tá bom? Então, vamos apagar aqui e falar um pouquinho do Norm 2, o que vai acontecer de diferente aqui, né? Então, aqui no caso do Norm 2, né, a gente tem aqui que o intervalo que o x vai ter que dar para ela escrever na forma exponencial, que vai ser entre menos 10 a menos 9, 10 a menos 9. Isso mesmo. É um número bem pequeno, né? Vai ser 0, daí você vai ter 8 zero até chegar ao 1, né? 0,02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar ao 1 aqui. E aqui é esse valor, só que e aqui, né, esse valor só que com o sinal negativo. Então ela só vai, se você acessar essa opção, ela só vai escrever o número na forma exponencial se o valor x estiver nesse intervalo. Vamos dar só um exemplo aqui para finalizar isso. Por exemplo, vou colocar 10 elevado a menos 10, né? Agora, se for não, esse é um exemplo. Aí ele vai colocar na forma exponencial. Agora, se eu colocar 10 a menos 9, que é esse valor que né, ele vai escrever exatamente assim, né? Vamos lá na calculadora para verificar isso. Então, 10 a menos... Ó, primeiro vem aqui, agora eu tenho que selecionar aqui, né? Vamos apagar, tudo certinho. Venho aqui no menu, na opção 8, e digito a opção 2, Norm 2. Agora eu vou digitar 10 a menos 10.
Ele vai colocar aqui na forma exponencial. Olha lá, colocou na forma exponencial. Que é um número muito pequeno, né? Consideravelmente pequeno ali para a calculadora, que está dentro do intervalo. Esse intervalo aqui, esses valores aparecem no manual da calculadora, viu? E 10 a menos 9. 10 elevado a menos 9. Olha lá, ele vai escrever o extenso aqui, né? Não, na forma não exponencial, sem ser na potência na base 10. Tá bom? Vamos citar novamente. Vamos dar sequência aqui, então. Bom, agora na sequência, se você vir aqui na calculadora, no menu de opções, não tem só essa lista aqui, tem mais coisa ainda. Se você apertar, percebe que aparece uma setinha aqui em cima, até na tela, na parte, no canto superior direito aqui. Significa que tem mais coisa aqui. Se você apertar a setinha, você vai ter mais uma outra lista ainda aqui. Vamos falar aqui agora sobre cada uma delas aqui. Então, na sequência, eu vou ter essa opção 1, AB sobre C, e a opção 2, D sobre C. A opção 1, ela permite que você escreva uma fração qualquer na forma de uma fração mista. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre o significado da fração mista, como que o que ela representa, tal. Vou ser breve aqui, tá bom? Já a opção 2, ela permite que você escreva na forma de uma fração. Isso aqui já é o default, né? Essas frações que eu vim trabalhando com você lá do início, são as frações que ele considera aqui na opção 2. Você não precisa vir aqui e selecionar a opção 2 a princípio. Só a opção 1 que você precisa selecionar para trabalhar com fração mista. Tá bom? Vou selecionar aqui a opção 1 já. Fração mista. O que é uma fração mista? Falando aqui rapidamente. Uma fração mista, através de um exemplo, né? Então, toda fração você consegue, né? Toda fração, seja ela própria, imprópria, aparente, irredutível, né? A gente tem, lá na matemática, a gente tem vários tipos de frações. Independente da fração, vou pegar aqui uma fração imprópria. O numerador é maior do que o denominador. Você pode escrever ela como sendo uma fração mista, pegando a parte inteira aqui da divisão 10 dividido por 3, né? Dá 3 e sobra um resto 1 aqui, né? Então, a parte inteira vem aqui na fração mista e na parte decimal aqui, você vai colocar 1 sobre 3, o resto dividido por 3 aqui. Assim que você escreve uma fração na forma mista, né? Vou pegar um exemplo lá na calculadora. Esse mesmo exemplo, né? Eu já selecionei lá. Vou voltar aqui. Vem o menu 1, desce, e aqui vem na opção 1. Vamos colocar a fração 10 dividido por 3. Vai aparecer a fração mista aqui. Se você quiser calcular, você vem aqui no SD, ele te dá aqui com a dízima periódica. Percebe que ele resume a dízima periódica entre parênteses aqui. O 3 ele vai se repetir indefinidamente. Se você não quiser isso, você vem aqui no SD de novo, ele te dá mais dígitos 3 aqui. E se você quiser voltar na fração mista, você vem aqui no SD. Tá bom? Então é isso que faz essa opção. Vamos apagar aqui de novo. Todo um ritual aqui, né? E aqui, bom, agora vamos voltar lá no menu. Eu falei então da opção 1 e da opção 2. A opção 2 é a fração, é a opção da convencional aí das frações que a gente utiliza e não precisa nem vir aqui, a menos que você tenha selecionado a opção 1 e queira voltar para a opção 2.
Mas daí você reseta e volta na opção 2 aqui, que está no default. Bom, vamos falar um pouquinho da opção 3, CMPLX. Isso aqui é complexo, né? Números complexos. Quando você digita aqui na opção 3, ele vai te dar a opção, né? Ele vai te dar a opção aqui de trabalhar com números complexos na forma cartesiana, que está aqui, ó, A mais BI, e na forma polar, R e θ, certo? O pessoal do curso de elétrica, né, de engenharia elétrica, costuma utilizar bastante essa forma de escrever um número complexo aqui, porque daí você pode somar lá a tensão em circuitos de corrente alternada, onde você tem componentes como indutor, capacitor, resistor. O pessoal costuma trabalhar bastante com essa forma aqui. Então, quando você for trabalhar com números complexos, você for acessar lá o menu, né? Vem aqui, que é o tema dos próximos vídeos aí, né? Vem aqui no menu Mode, você pode fazer cálculos estatísticos, um monte de coisas, matrizes, vetores, e aqui você tem números complexos. Antes de começar a trabalhar aqui na opção 2, é importante você vir aqui na configuração e, né, colocar aqui na opção 3, né, qual a forma que você quer que o número complexo seja representado, na forma cartesiana ou na forma polar, tá bom? Então é importante fazer isso. Aqui já vai trabalha já com isso, já adiantando aqui. Bom, depois a gente tem a opção Stat. Nessa opção, você tem a possibilidade aqui de trabalhar com frequência. Então, vamos voltar aqui no menu. Você vem aqui no menu, né? Novamente, desce a setinha, vem na opção 4, Stat, ele vai te dar a possibilidade de trabalhar os seus dados com frequência ou sem frequência. Então, é com frequência, off é sem frequência. Por exemplo, vou acessar lá a função do menu, a função Stat lá no menu, né? Se eu acessar o on aqui, não, vamos começar pelo off, que está no default. O default trabalha com a opção 2, aqui, sem frequência. Então, você não precisaria clicar aqui no 2 a princípio, mas vamos clicar aqui. Se eu vier aqui no menu, ó, Mode, Stat, que é fazer cálculos estatísticos, calcular média, variância, desvio padrão, etc. Eu venho aqui na opção 3, e eu clico na opção 1, VAR. Percebe que vai aparecer só uma coluna aqui para você digitar os valores de x, e aparece aqui em cima a função que você está trabalhando aí. A calculadora está ambientada aqui para fazer cálculos estatísticos, né? E vai aparecer só uma coluna aqui para você digitar os valores de x. Agora, se você vier aqui no menu de configurações, vamos lá na Start, opção 4, e digitar on, você insere a frequência ali. Você vai inserir uma coluna de frequência. Então, vamos voltar lá na opção Stat, aqui 3. Opção uma variável. Percebe que agora ele vai colocar, ele colocou uma coluninha aqui a mais, a coluna da frequência. O que é a frequência? A quantidade de vezes que o dado se repete. Vamos supor que meus dados valem, vou colocar aqui valores aleatoriamente. 4 igual, 2 igual, 9 igual, 1 igual. A frequência que você vai colocar aqui do lado, ela representa a quantidade de vezes que o valor aqui, x, ele se repete. Se eu colocar 2, aqui significa que esse valor 4 se repete duas vezes. Se eu colocar aqui 3, significa que esse valor 2 se repete 3 vezes, e assim por diante. Bom, mas não é esse o foco aqui da aula, né? A princípio é só mostrar aqui que você tem a possibilidade de colocar a coluna de frequência ou não. Vamos apagar novamente. Vamos voltar lá no menu de configurações. Eu falei até agora aqui da opção Stat.
Bom, essas duas opções que aparecem aqui, 5 e 6, pessoal, elas não vão aparecer na calculadora física, tá bom? Está aparecendo aqui no emulador, mas não vão aparecer. Então, por isso que eu nem vou comentar aqui essa opção Table e RDEC. Table tem a ver com uma tabela, né, que ele vai gerar aqui, né? Você tem a opção de escolher duas funções. E o RDEC tem a ver com dízima periódica. Você consegue transformar uma dízima periódica em uma fração. Mas essas duas opções aqui não aparecem na calculadora física desse modelo que eu estou trabalhando aqui, tá bom? Então, por isso que eu nem vou comentar. Vamos já pular para 7 aqui, ó. Né? A opção 7, você consegue definir se a parte decimal do número vai ser separada por vírgula, que é a opção 1, ou, desculpa, por ponto, né, que é a opção 1, ou vírgula, que é a opção 2. A opção 1, ela já vem no default. Então, você não precisa clicar aqui o 1. Quando você digita um número, ó, ponto 12, 1000.12, dá o igual aqui, percebe que a parte decimal já vai vir separada por ponto aqui. Enquanto que, se eu vir na opção 2, a parte decimal, eu clicar aqui na opção 2, a parte decimal, ela vai vir separada por vírgula. Mesmo que eu, no início, insira um ponto aqui, né? A única forma de você separar aqui inicialmente. No final, quando você der um igual aqui, e apertar o SD, ele vai aparecer a vírgula aqui, tá bom? É isso que vai acontecer. E por último, a gente tem esse conte. Esse conte é o contraste, né? Se você clicar aqui na opção 8 e você apertar aqui a setinha para a esquerda ou a setinha para a direita, você vai controlar aqui a luminosidade da calculadora. Isso só tem como fazer aí na calculadora física, obviamente. No emulador não dá para fazer isso. Ok, pessoal? Bom, então é isso. Esse é o meu vídeo. Eu pretendo fazer vários outros vídeos agora na sequência, mostrando, né, como funciona cada uma dessas funções aqui para fazer cálculos estatísticos, para trabalhar com números complexos, matrizes, vetores, tabelas, solução de sistemas lineares, solução, raízes da equação de segundo grau, da equação de terceiro grau, inequações, distribuições, tem uma gama de funções aqui que eu pretendo fazer, né, apresentar aqui para vocês separadamente, fazendo vários vídeos aí. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações aí para você saber quando chegar vídeos novos aí. Ao se inscrever no meu canal, você ajuda bastante o nosso trabalho aqui e motiva a gente a produzir cada vez mais conteúdo aí de física, matemática e engenharia. Ok? Abraço a todos e até a próxima.